Terceiro e último bloco do nosso debate RDK, lembrando que o nosso apoio do Meneghini Veículos lá em Arroio do Meio, precisou de carro novo, seminovo, Meneghini tem o melhor negócio para você. 3716-5094, liga lá que dá Brick. Mate Comunicação Integrada, sua agência de comunicação aqui de Lajeado, e Agropet São Cristóvão, o melhor lugar para o seu bichinho de estimação. Você estava falando internacional aqui, eu tenho uma perguntinha, seu Ori. Queria falar um pouquinho das estreias, teve duas, né, no final de semana. O Oscar Romero e o Diego Rosa. Com a devida ressalva, né, de que era um jogo, né, decidido já, decidido, com muito espaço para jogar, mas o Oscar Romero, na minha opinião, entrou muito bem. Ele tem uma assistência ali do gol do Borré, né, e tinha dado outra lá para o Vitinho também, se eu não me engano. Sim. Que o Vitinho acabou não arrematando corretamente. Não vejo ele como um substituto para o Alan Patrick no momento, mas é um acréscimo de qualidade num time ajustado. Repito, fosse um time com problema de mecânica de jogo, sem padrão e tal, eu não esperaria muito dele. Mas eu sempre achei um jogador inteligente, um jogador... muitos anos de seleção também. Tem muito experiente, muito rodado. Então, é óbvio que ele tem uma contribuição para dar. E ele vai ser útil, na minha opinião, extremamente útil. O Diego, cara, sinceramente, não vai fazer uma avaliação, né? Entrou, mostrou muita vontade, entrou lá. Tocou pouco na bola, né? E tal. Mas não teve muito tempo, ainda é cedo, mas era um jogador na base do Grêmio que eu via futuro nele. Acho que se atrapalhou algumas coisinhas na carreira até agora e talvez o Inter seja a grande oportunidade dele de fato mostrar ao que ele veio no futebol num time grande, né, de Série A, enfim. Acho que vai se dedicar, vai se empenhar e pode também acrescentar bastante ali. Eu acho que o ambiente vai favorecer. Né? Nesse processo de alternativa, porque assim, o Internacional jogando 3 competições, todo mundo vai ter chance. Todo mundo vai ter. Não tem como. Vai chegar uma hora que quem vai começar o jogo é o Rosa ali. Futebol moderno, futebol atual, com possibilidade de 5 substituições numa partida, exige um elenco grande e muita peça de reposição. Não é que nem nos anos 80 que tu trocava 2 caras e um ainda podia ser o goleiro. Tu sentar no banco era... Eu ia um palavrão, essa palavrão que me escapou da boca. Era isso aí. Eu tenho uma expectativa mais positiva com o retorno de alguns jogadores do Internacional. O Tabata e o Gabriel, né, que estão prontos, parece que recuperaram. Estão voltando, jamais acréscimo, é o que o Internacional fez que tinha dito antes. Aí me parece que são acréscimos certos em termos de qualidade, não só de número, mas de qualidade no meio e de alternativa. Viabiliza uma conquista de um campeonato longo e desgastante como o brasileiro, que eu acredito que, caso aconteça, deva ser cassado, porque o Internacional tem que ser considerado aposentado no Campeonato Brasileiro, afinal, por tempo, né, de serviço, não ganha o campeonato desde... Já podia se aposentar, tá? Mas depois dessa corneta, é o primeiro Campeonato Brasileiro em anos que eu vejo Internacional. Acho que talvez aquele grupo que o Inter tinha em 2009, que escapou, na última rodada ali, que teve um grupo forte. O que aconteceu naquela última rodada, né? Não, agora vamos ser justos. Do Flamengo, né, cara? Agora vamos ser justos. Tá, foi a última rodada? Não. O Internacional aquele ano tomou um empate com o Barueri, com um frangaço do Lauro. Aquele jogo, eu morava no Tocantins e eu vim pra um jogo do Inter. Inter e Botafogo no Beira-Rio. Perdeu em casa, 2-0, Botafogo 1-0, o Juninho foi mais gol, 2-1. 1 minuto de jogo. Gol de falta, acabou. Foi só aquele, então, eu lembro que foi só, o Inter, 200 bolas em gol, nada, o Botafogo em gol. Mas o de 2020... Mas o 2020... Se tivesse empatado contra o Sport... daquele gol, maluco, que a bola ficou olhando lá, mas ela saiu e a bola também. E ele teve jogos que ganhou, mas não, eu sei, não estou comparando os times, mas a vitória veio. Onde esteve mais perto? Esse de 2020. E o famoso aí que o Márcio Rezende. Esse juiz aí de Goiás tirou do Inter não dando aquele pênalti. Marcou e depois foi lá e desmarcou. Contra o Corinthians, né? Mas era no 2020. Já tinha havido um assalto no jogo contra o Flamengo, na expulsão do Rodinei. Porque se o Inter não tem a expulsão, não perde aquele jogo e, portanto, o Flamengo teria 2 pontos a menos. Ninguém se dá conta disso. Só foi
saltar. Mas aquele ano também, Mas, assim, não, a gente volta, o não Grenal teve compara um pênalti pro Grêmio antes do pênalti do Inter. Não Ao compara. invés de fazer 3 pontos, teria feito Se 0. tivesse ganho, os dois campeonatos seriam uma anomalia, porque o futebol jogado nos 2 anos, tanto de 20, que da pandemia, lembra? Sim, Que mas ali terminou no ano seguinte. ali o Internacional não foi Tanto mas faltou pouco. Mas foi uma situação anômala. Então, não Agora, tinha aquele de futebol muito nisso. 2009 foram alguns tropeços. Assim como o 2005. Absurdo. O 2005 o Internacional Não tinha tinha mais time, time né? que o Corinthians. Ah, não, mas aí 2005. Só que também Fora da curva, Só que né? também teve algumas derrotas que inexplicáveis. Ele Sim. perdeu uma em casa pro Não, Paraná, não. perdeu uma em casa pro Juventude. Depois- ele ganhou de- 3 derrotas seguidas. aquele ano. Depois da E aí remarcação dos jogos, aí a coisa degringolou, né? É. E aí teve o episódio lá do pênalti Corinthians e tal. Mas é o ano que eu vejo aquilo o foi um Internacional escândalo. Aquele ano o o Inter melhor tava grupo, bem. assim, com a melhor grupo para Mas, vencer o mas campeonato. essa questão das 3 competições, assim, eu considero o grupo Inter um grupo velho. Tá? Tu pega assim, as peças titulares hoje, o Fernando, o cara acima de Sim. 35, o Alan Patrick, 33. Então, tipo, tem uns jogadores, o Bruno Henrique, 34. Tem um jogador, o cervical do Inter é velha. Sim, Mas ela não dá. Sim, mas aí é que- Valência é Mas na velha. minha opinião, isso aí é uma das vantagens do Internacional. Porque o Inter conseguiu fazer um equilíbrio. Tem velhos? Sim. Jogadores rodados? Sim. Mas tem Bernabé, que é um moleque, 23 anos. Tudo bem. Tem um menino na zaga ali, o Guri tem Vitão. 18, Não, não, outro Não, Gabriel. Gabriel. o Vitão já é jovem. Isso. O menino vai voltar, se Vitor tiver, Gabriel. É gurizão. é um guri, 18, 19 anos. Tem 18 O ainda. Ronaldo é novo também. Ronaldo, 28. Esse já não é tão novo. Tá, então. O lateral direito é jovem, é Mas, guri ainda. mas o 28 hoje já não. Esses O caras não vão aguentar, cara. Wesley tem 25 anos de idade. Novo, guri ali. Vitinho é novo, é guri, tem 25, 26. Então, o que o Inter está fazendo, agora o goleiro, né? O Roxinho tem 30 e poucos. O Mas outro o- tem e é um 20 e guri poucos, e tá é um dando guri. conta do recado. E dando conta. O que o Inter está conseguindo fazer é exatamente equilibrar. O Carboneiro também é bem guri, né? O guri tem 26 anos. É guri, é guri. O Gabriel Carvalho entra agora, não tem 19, não tem 18 ainda. Vai voltar. Então a média no Internacional é baixa, se considerar essa molecada. Então o que o Inter conseguiu fazer foi equilibrar. Antes tinha uma velharada e outra velharada junto, agora não. Tá? Então tu consegue fazer uma coisa mais equilibrada. Então isso dá uma condição para esses caras um pouco mais rodados, um Alan Patrick da vida, um Bruno. O próprio Thiago Maia tem 20, acho que não tem 30 anos ainda. O Thiago Maia tem 28. Pois é, mas ainda não tem 30. Com a preparação física hoje. Exato. Hoje em dia envelhece muito mais devagar. Né? Mas a gente sabe que o calendário ele é cruel. Eu cheguei a abrir aqui Mas pra ver a questão tem dos grupo, jogos, cara. tem grupo, Diogo. Mas tu Não, viu a mas- média, viste a média do Cruzeiro, sábado, que domingo jogou com o Inter? 30, a média 30 pontos alguma coisa de idade. O Flamengo, pode olhar, a média, tu acha que a média do Flamengo é baixa? Não é não, cara. Todo mundo tem, né, bastante experiência nos times. Então a média, assim, geral, dos times, acho que o do Internacional... Mas eu acho que nem a questão da. Tipo assim, o time ok, mas esse time em todos os jogos não vai dar conta. Mas Não não precisa, precisa. óbvio, nem se Não fosse precisa, só tu pode fazer um rodízio ali. Tu não Outra pode coisa, botar o Fernando pra jogar todos, isso que eu Não, vou dizer, entendeu? mas tu tem substituto e tu tem ao redor dele um time que se ele sair, não vai abrir um buraco. O mesmo acontece só pela primeira vez o Internacional está dando demonstras de que mesmo o Alan Patrick saindo, ele não vai abrir um buraco no time. Uhum. Porque ele consegue fazer a mecânica de jogo, o Inter consegue Sim. jogar sem o Alan Patrick. Sim. Não vai ter o já 10, tudo jogou. bem, mas no meio de campo, como tu disse, jogadores como o Thiago Maia, o Fernando, o Bruno Henrique são capazes de se somar ao ataque e fazer a bola chegar. E aí tu bota um guri como o Carboneiro, tá sobrando, tá voando. Tu tem o Wesley, que também voa. Aí tu tem o Borré cansou um pouquinho, bota o O Valência. o Valência, que entra daí, quando ele entra com vontade, cara, ele é um tanque, cara. É isso. E isso também é resultado de um trabalho pensado a médio e longo prazo. Sim. Não é uma coisa feita no afogadilho, na correria aí para tentar tapar um buraco, enfim, não. É um troço sendo feito pensado realmente, né?
não sei se o Inter vai priorizar até agora, ninguém fala nisso, eu acho que está correto, não tem que falar. Pode até priorizar uma outra competição lá dentro, mas fora é jogo a jogo. Vamos lá, cara. Às vezes tu planeja ganhar a Libertadores, mas as circunstâncias te colocam a Copa do Brasil na mão. E aí? O que tu vai fazer? Diz, agora eu repensei o planejamento. Não, toca a vida, jogo a jogo, vai fazendo, tem condição. Vai jogar com o time agora na quinta-feira, dependendo do que acontecer na quinta-feira, já no domingo, cara. Pensa um time alternativo, entendeu? Para jogar contra o Fortaleza. Tem condição para isso. O Grêmio não pode fazer isso. Essa é a diferença. O Cruzeiro não vai poder fazer isso. Os adversários... Né, e mesmo para quem tem grupo, como Palmeiras e Flamengo, que são os outros dois grupos grandes, o desgaste vai ser igual, porque eles estão nas mesmas competições. Sim. O calendário é o mesmo. Mesmo desgaste. Os da ponta ali, tirando o Atlético Mineiro, que está na Sul-Americana, né? Mas ali, Corinthians... O Atlético Mineiro não está jogando bem. Tá ruim. Olha aqui, ó, o Atlético Mineiro jogou bem contra o Grêmio no começo. Sim. Começou a parecer isso aqui. No momento que o Grêmio só encaixou um pouquinho, se achou um pouco, o Grêmio já fez 1-0, já fez 2-0, por pouco não fez outro. Assistiu o jogo contra o São Paulo. E daí, no segundo tempo, o Atlético volta a dominar quando o Atlético bota sangue novo e ao mesmo tempo o Grêmio recua. Aí virou quase uma meia linha. O Cuca costuma. Mas aí já era 30 do segundo tempo. É um pouco natural tu estar com 2-0 e recuar. E ajeitar o time no decorrer da competição. Então não dá para descartar o Atlético Mineiro. Mas o futebol apresentado... Sim, tem tempo, né? Mas empatou agora com o São Paulo um jogo ruinzinho. Empatou com o Cienciano, que também não é nenhuma referência no futebol sul-americano. Vamos ver como é que se sai hoje, né? Hoje, amanhã. E o Palmeiras continua com o problema, ganhou do Sport naquele lamentável, né? O árbitro dá uma penalidade daquela com VAR e tudo, mas jogou muito pouco, né? já tinha tido dificuldade na estreia, o Palmeiras não está bem, o Corinthians está com essa dificuldade toda oscilando para cá e para lá. Então, times que estão estabilizados, que tu olha e vê jogar e diz assim, cara, dá para acreditar que ali não vai vacilar. Flamengo e Internacional. Os dois estão jogando um futebol assim, equilibrado, enfim. E o resto tá oscilando. Agora, Palmeiras tem potencial para crescer, Atlético Mineiro potencial para crescer, Corinthians tem potencial para crescer. Eu acho que ali tem um problema muito sério também de comando, porque oscila demais, né? Então, a coisa vai ficar aí, se o Internacional conseguir manter minimamente essa média e ficar no grupo ali dos, digamos assim, dos 5, entre os 5, 6, cara, vai ser um ano interessante, porque aí tu tá falando de um time que tem capacidade para fazer uma boa disputa na Libertadores, tem capacidade para encarar bem a Copa do Brasil, então tem boas perspectivas de ser um ano interessante para o Internacional. E esse jogo na Colômbia, para quinta-feira, 19 horas lá, lembrando que o Atlético Nacional é o líder do grupo. Não, o jogo é aqui. Não, o jogo é aqui. Tá certo, jogo no Beira-Rio, 19 horas do Beira-Rio, certo. O Atlético Nacional é o líder do grupo, ganhou o primeiro jogo por 3-0 do Nacional, jogando em casa. Né, o Inter vem nesse empate com o Bahia, então entrou segundo pelos critérios, tem 1 ponto. Né, e é o atual terceiro colocado do campeonato. Jogo difícil, eu boto ali um 1-0, talvez um 2-1. 2-1, coisa assim, né? 2-1. É tipo de jogo. O time deles tem um ataque rápido, São forte. 6 jogadores. E eles vão ter algum espaço, porque o Inter vai propor o jogo, né? Vai atacar. E eu botaria um 2-1. 2-1, tu palpite 1-0. 1-0, 2. Vamos ficar no 2-1. Eu acho que é 1-0. Eu acho que é 1-0. O jogo vai ser. E já vai ser uma complicado, né? Provável o time do Inter para esse jogo: o Antony, o Aguirre, o Vitão, o Roger, o Bernabé, o Fernando, o Bruno Henrique, o Carboneiro, o Alan Patrick, o Wesley, o Ender Valência, que volta a ser o titular do ataque. Decisão acertada. Bom, eu queria antes de terminar, nós temos 1 minuto, lembrar que hoje nós perdemos o Manguita, né? O Manga, um goleiro lendário, na minha opinião, melhor que. Olha, eu não vi o Gilmar jogar, o goleiro que ganhou 58-62. Mas as histórias falam que não era assim nenhum fenômeno. Eu acho que de todos que ganharam Copa do Mundo pelo Brasil, o Manga era melhor que todos. Os últimos que eu vi, Félix nem infelizmente, teu xará aí. O meu nome é por causa dele. Não era dos melhores, o Tafarel um baita goleiro. O
O Manga, eu acho que o Manga era melhor que todos esses que ganharam Copa do Mundo. Ele entra ali na no Brasil, primeiríssima. Os melhores do mundo. Não vi ele jogar, mas... Mas enfim, 87 anos, né? Tava fazendo 88, tava... Lembrando que o Manga jogou na dupla Grenal, né? Então foi aqui na sua... Eu vi mas não ele, fim de ia carreira fazer 79, história, né? campeão no Grêmio. Sim. Quando eu comecei a sentar na frente da TV para assistir. Exatamente. Debate LDK fica por aqui, pessoal. Obrigado, boa tarde.